Fui. Olá pessoal, boa noite, né? Hoje são 19/8/2020. Estamos aqui reunidos com a turma do terceiro período, né, do curso de Logística, para mais uma aula aí, né? A Yara não teve como assistir, né? Para mais uma aula aí de matemática financeira da revisão aí com os meninos do terceiro período, né? O assunto que a gente está abordando é o assunto de juros compostos. E estamos aqui com uma listinha de exercícios para resolver, né, para tirar as dúvidas dos nossos queridos alunos. Deixa eu alterar aqui. Danadinho não desativou, não. Beleza, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Deixa eu passar aqui. Além disso, a gente já tem aqui as questões que foram adicionadas. A gente respondeu na aula passada. Pessoal, eu esqueci de perguntar. O áudio está ok? A imagem está ok? Como é que está aí? Deu um retorno aí para gente. Respondeu até a questão 8, tá? Na aula passada. E eu sugeri, o tema da aula passada foi a questão de taxas equivalentes levantada pelo Cleiton, né? Aí eu sugeri mais algumas questões, a questão 9. A questão 9 e a questão 10, e contextualizei com a questão 12 e com a questão 11. Assunto novo, de fato, que seria a ideia da aula de hoje, é a questão 13 até a questão 16. Tá? Então, 4 questõezinhas aí. Mas, se vocês têm alguma dúvida ainda pertinente à questão 9, 10, 11 e 12, e quiserem que eu comente, a gente está à disposição também. Tá? E aí é vocês que vão mandar. Pronto. Serei bem breve, tá certo, Alexia? Para não sobrepor. Então vamos fazer isso. Eu vou sair aqui desse dispositivo agora e vou entrar com outro, tá? Só um minuto. Vamos lá. Qualquer coisa avisa, ele fica à vontade. Então, ele fala o seguinte: qual é a taxa equivalente anual às seguintes taxas? Aí ele vai falar algumas taxas e ele quer que você mude essa taxa da unidade que está lá, por exemplo, na letra A está ao mês, na letra B está ao bimestre. Então, ele quer que faça a mudança para anual, tá certo? Qualquer uma dessas você consegue transformar em taxa anual. E aí eu vou responder a letra B, que é um pouco diferenciada, não tanto assim, mas é um pouco. A gente tem 2% ao bimestre. E aí eu quero transformar essa taxa em uma taxa anual. Alguma taxa, sim, ao ano, beleza? Aí, para isso, a gente usa aquela formulazinha do em que. Perceba que a gente vai ampliar. Ela é bimestral e eu quero ampliar para anual. Ou seja, eu estou em 2 meses e eu quero fazer a ampliação para 12 meses. E aí, por isso que eu vou usar a fórmula de potência. Tá? Então, seria essa daqui. Essa é a fórmula que você amplia, ou seja, você vai sair de 2 meses, que é bimestral, para anual. Vale lembrar também o seguinte: se a gente tem 2% ao bimestre, é importante, quando for substituir, dividir por 100, né? Então, na verdade, quando eu substituir aqui, eu vou substituir 0,02. Ok? E aí, uma das perguntas que a maioria das pessoas elas tem dificuldade é responder quem é o que é essa proporcionalidade aqui. Aí você faz o quê? A gente não está com a taxa bimestral e eu não quero transformar ela em anual. Então, um ano tem 12 meses. O bimestre são 2 meses. Aí você pega o 12 e divide por 2. E aí você encontra o resultado 6. Esse 6 é a quantidade de bimestres que tem no ano. Então, é o quê? Então, eu já sei que a taxa é 0,02 e o valor de Q então, ao ano para o bimestre. Então, 12 meses para 2 meses. 12 dividido por 6, ou por 2, dá 6. E aí eu só vou substituir agora. Vai ficar 1 mais 0,02
elevado a 6, ó, elevado a 6 menos 1. E aí eu tenho aqui 1,02 elevado a 6, só que somar, tá? Menos 1. E aí é só pegar a calculadorazinha, né? Aquela velha amiga de guerra. 0,12, 62. Se multiplicando por 100, a gente fica com 12,62% ao ano. Né? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de transformar 2% ao bimestre em uma taxa anual. Beleza? Então, essa é a taxa equivalente onde a gente buscou ampliar, ou seja, eu estava numa taxa reduzida, um período reduzido, na verdade, e ampliei para um período maior. Aí, o que é que a questão 10 está vontade, tá? Vou apagar aqui. Aí, na questão 10, a minha ideia era vocês treinarem ao contrário. Ou seja, eu coloquei uma taxa anual, que se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, taxa anual de 25% ao ano. Então, essa taxa é válida para todas as questões que vai vir agora, a letra A, B, C, D e E, tá? E aí eu quero transformar ela em períodos diferentes. Por exemplo, na letra A, eu quero transformar ela em uma taxa semestral. Por isso que eu coloquei 6 meses. Na letra B, eu quero transformar ela em uma taxa quadrimestral. Por isso que eu coloquei 4 meses. Tá? Então, eu quero transformar essa taxa anual em uma taxa um pouco mais, em período mais reduzido. Aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar, ao invés da potência, eu vou utilizar a raiz quadrada, né? Que aí, no caso, é a raiz de acordo com a proporcionalidade que a gente vai encontrar para cada letra. Vai ficar raiz menos 1. Pronto. Essa é a forma que eu vou usar. Então, sempre que eu quiser ampliar, eu vou usar potência, porque potência aumenta. E quando eu quiser reduzir, eu uso a raiz, porque a raiz reduz. Tá? E aí, na letra B, eu vou fazer também a letra B, eu peço para transformar em quadrimestral, ou seja, em 4 meses. Então, eu quero transformar essa taxa em alguma coisa ao quadrimestre. Tá? Em algum valor ao quadrimestre. Aí a primeira pergunta que você tem que passar é a seguinte, ó. Quantos quadrimestres tem um ano? Aí você faz o seguinte conta, como eu mencionei na questão anterior. Bom, eu sei que um ano são 12 meses e o quadrimestre são 4 meses. Então, 12 por 4 dá 3. Então, o valor de Q, ou seja, a proporcionalidade é 3. Então, o valor de Q é 3. E quem é a taxa que você vai substituir? Foi a taxa que o cara deu lá no começo. Lembrando de dividir por 100. E aí, no caso, é 0,25. Tá ok? E aí, agora é só substituir os valores aqui na raiz, né? Tipo, deixa eu até... Eu não vou nem deixar isso aqui, porque ele não atribui muito. Já vou substituindo aqui, ó. Raiz. Aí, no lugar do que eu coloco 3. Mais a taxa 0,25 menos o 1. Tá? Aí soma-se os dois valores. Você vai ter raiz 3 de 1,25 menos 1. Beleza? Aí é só também digitar na calculadora, né? Novamente o valor. Vou até colocar o 2.
que aí fica 2 casas decimais. Aí no resultado, multiplicando por 100, vai dar 7,72% ao, eu queria ao quadrimestre, Pronto. Beleza? Então, o que eu concluo? Eu concluo que 25% ao ano é equivalente a 7,72 ao quadrimestre. Reforçou mais um pouco, não foi? Valeu. Eu posso apagar aqui também. E aí, eu estou sendo um pouco mais breve, assim, porque como o conteúdo já está passado, a gente tem que tentar adiantar também, né? Mas se tiver alguma dúvida, fala aí que a gente responde, tá? Aí a questão 11 eu tentei contextualizar para trazer uma aplicação desse conhecimento que a gente acabou de abordar. Como é que eu posso aplicar no meu dia a dia, né? Digamos assim, conhecimento de taxa equivalente. Eu acho que quem não tem poupança, ou pretende ter, ou já teve, enfim, acho que todo mundo conhece a cadeia de poupança. E aí, nessa questão 11, eu coloco um contexto atual, que diz o seguinte. Atualmente, agosto de 2020, a rentabilidade da carteira de poupança é 70% da Selic. E a taxa Selic está atual 2% ao ano. Então, veja, o rendimento da poupança, vou chamar a taxa aí, ele é 70% de 2% ao ano. Tá? Aí, professor, como é que eu descubro o rendimento da poupança de fato? É só você se lembrar daquela continha que a gente fazia lá no primeiro período. Eu sei que vai ser muito difícil de lembrar, mas é só pegar 0,7 ou 0,70 e multiplicar por 2. Aí você vai ter 1,4% ao ano. Tá? Então, a poupança, ela rende, atualmente, ela está rendendo 1,4% ao ano. O que significa dizer que se você guardar R$100, no final de um ano, você vai ter R$1,40. Se você guardar R$1.000, no final de um ano, você vai ter R$14 de ganho, tá? De rendimento. E aí, essa observação que eu fiz é porque a inflação, ela está maior do que a taxa Selic atual. A inflação, se eu não me engano, que é o IPCA, ele está em 1,6. 1,6. Que significa dizer o seguinte, que o poder de compra não vai ser o mesmo. Ou seja, você ganhou imagina que você guardou R$100, tá? Então você guardou 1,40, só que a inflação corroeu 1,60. Então você vai ter um valor defasado, ou seja, você vai ter um valor equivalente a R$98, por exemplo, porque se defasou, tá certo? Então houve uma defasagem em relação ao que você ganhou, não foi suficiente para o que a inflação consumiu, tá? Que a inflação é o que tira o nosso poder de compra. Se há 10 anos atrás eu comprava um lápis por X, hoje eu compro esse lápis por X mais a inflação. Beleza? Então, aí, uma pergunta que a maioria das pessoas também fazem, que é o objetivo da questão, de fato, é saber quanto é que rende a caderneta de poupança por mês. Quanto é que rende a poupança todo mês? Sabendo desse contexto. Que é o que eu peço para fazer. Ó. Qual a taxa de rentabilidade mensal da caderneta de poupança? Então, quanto ela rende por mês? Veja, aqui eu estou com a taxa anual. Aí eu quero transformar para meses. Então, eu pego isso e aplico aquela fórmula de raiz que a gente aplicou agora há pouco. Que aí, raiz Q de 1 mais I. Menos 1. Lembrando que esse tracinho aqui é só para diferenciar um I do outro, tá, gente? Não tem nenhuma funcionalidade, assim, a não ser essa. E aí, quem é o Q? O Q é 12, né? Porque você está em um ano e você quer transformar para um mês. Então, o Q é 12. Então, um ano tem, né? Um ano para transformar para meses, são 12 meses. Então, o Q é 12. E aí é só substituir.
raiz 12 de 1 mais a taxa, que aí essa taxa, lembrar que quando for substituir tem que dividir por 100, então dividido por 100 ela dá 0,014, e aí fica 0,014 menos 1. Pronto, aí ficou raiz de 12 de 1,014 menos 1. Pronto, aí faz aquela mesma continha que a gente fez agora há pouco. 6. Pronto. Aí onde é que fica a vírgula, professor? A vírgula fica no primeiro zero, né? Aí você multiplica por 100%. E aí multiplica por 100. E o resultado dá 11,6. 0, arredondando, né? 11,6. Que aqui seria, inclusive, mais interessante a gente deixar duas casas decimais. Ó. Aqui, por exemplo, botar 12, por exemplo. Pronto. Fica melhor, porque fica duas casas decimais, assim, melhor na compreensão, né? Pelo menos. Não vai ser mais preciso, mas vai ser mais compreensível. Aí isso significa dizer que se você guardar R$100 na poupança, no final de um mês você ganha 12 centavos. Então, a cada um mês, você deixou lá o dinheiro guardado, você está ganhando 12 centavos. E em relação à inflação, a gente teria que transformar, né? 1,6, que é a inflação atual, para ver quanto é que ficaria no mês, né? Mas, consequentemente, vai ser maior, né? Porque se eu estou transformando 1,4, está dando 12 centavos. Se eu for transformar 1,6, vai dar um valor um pouquinho maior. Tá ok? E aí, essa é a contextualização que a gente tentou fazer para vocês. Vamos deixar lá em branco. Aí fala assim, ó. O produto interno bruto de um país cresceu 200% em 10 anos. Então, em 10 anos, um país cresceu 200%. Vamos imaginar que é a China, né? Ela cresceu 200% em 10 anos. Qual foi a taxa de crescimento anual, né? Então, quanto esse país cresceu por ano para chegar a um crescimento de 200%? E aí, se vocês quiserem pesquisar em relação a esse contexto, porque eu coloquei isso aí, basta você procurar a taxa de crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, né? Aí você dá uma olhada lá e vê qual foi o percentual que ele cresceu em 10 anos. Eu acredito que essa é a década que a gente menos cresceu em toda a nossa história, né? Antes tinha sido a década de 80, que era conhecida como década perdida, por conta desse crescimento pífio, mas hoje, atualmente, é a década do século XXI, não é isso? A primeira década do século XXI. É conhecida como a atual década perdida para o país. Depois você dá uma olhada aí na informação. Então, eu tenho uma taxa, gente, de 200%. Aí eu quero transformar isso aqui, ela está a cada, no caso, em 10 anos. Em 10 anos. Aí o que eu quero fazer? Eu quero transformar ela em um ano só. Eu quero encontrar uma taxa que esteja ao ano, entendeu? Aí, mais uma vez, veja, eu estou em 10 anos e eu quero reduzir para 1. Aí eu vou usar de raiz de novo. Então, raiz que de 1 mais i menos 1. E aí a gente é só substituir. Ó, quem é o quê? O quê nessa situação vai ser 10. Por quê? Porque eu estou em 10 anos e eu estou querendo reduzir para 1. 10 dividido para 1 dá 10. Então é o próprio 10. E a taxa, lembrando que eu tenho que dividir por 100, né? 200 dividido por 100 dá 2. E o resultado é só substituir aí. Então vai ficar raiz décima de 1 mais 2 menos 1.
Aí 1 mais 2, né? Porque aqui, esse daqui é os 200%, tá, gente? Eu dividi por 100, né? 200% por 100 vai dar 2, vai substituir aqui. E aí vai dar a raiz décima de 3 menos 1. Aí da mesma maneira, 10 raiz de 3 menos 1. Aí fica 0,1161. Ou seja, 11,61% ao ano. Então, um país, para crescer 200% em 10 anos, ele teria que crescer. O seu PIB teria que crescer 11,71% ao ano. Pronto, a gente vê que são preços assim. Então, um investidor aplicou 5 mil por 30 meses. A taxa de 10% ao ano. Então, o investidor ele tem um capital inicial, né, de 5 mil. Então, eu vou até anotar aqui, capital inicial, 5 mil. E aí, ele fez essa aplicação pelo prazo de 30 meses. Por 30 meses, ele fez essa aplicação. E a taxa de juros era uma taxa de 10% ao ano. E aí, qual o montante por ele receber? Então, a gente quer saber o montante. Quanto foi que ele recebeu no final, né? E aí, o que a gente deve observar? Perceba que a taxa ela não combina com o prazo. Tá? E se eu for fazer a mudança do prazo, ele não vai dar um período completo. Tá? Ele não dá um período completo. Então, nesse caso, a gente tem duas opções. A primeira é fazer a conversão da taxa para meses e depois aplicar na fórmula que a gente estudou, na fórmula simples, de montante. A segunda é a gente fazer o que a gente chama de conversão exponencial. Ou seja, converter o expoente, mudar o expoente para poder fazer a conta. Que nesse caso seria converter os meses. Aí como é que a gente faz isso e qual é a fórmula específica para isso? É a fórmula do CNPq. Quem é esse NPq? O N é a parte inteira e o PQ é a parte fracionária. Então, no caso aqui, se a gente for interpretar esse N como uma parte inteira e uma parte fracionária, a gente vai entender o seguinte, que vai ser 2 anos, porque são 24 meses, 2 anos e meio. É aquela fração mista que a gente conhece, né? Ou então a gente pode escrever assim, ó. Se não lembra, aí pode ser 2 anos inteiros, que são 24 meses, e aí nos sobra 6, né? 6 por 12 dá 1 meio. Então, pode ser 1 meio. Aí, antes que vocês perguntem, eu já vou me antecipar. Professor, não poderia colocar 2,5, que é 2 anos e meio? Poderia. Só que nem sempre você consegue fazer essa divisão. Por exemplo, se fosse um terço, 1 por 3, aí você iria colocar 0,3 só, ou 0,33. Se você colocar assim, quando você for substituir e for fazer a conta, vai dar um resultado muito diferente. Então, por isso que eu prefiro usar a fração do que utilizar o valor decimal. Tá? E aí, como é que a gente faz a conta? É só substituir ali para descobrir o montante. Ó. Então, o capital é 5 mil. Vou ter que ir lá no campo buscar piloto para a gente. 1 mais a taxa, que é de 10%. 10% por 100 dá 0,1. 0,1
elevado a PQ. Quem é PQ? 2, ou NPQ no caso. 2 mais 1 meio. Deu para ver? Deu. Pronto. Aí vocês fazem a continha aqui de somar, né? Vai ficar 5.000 vezes 1,10 elevado a 2 mais 1 meio. Beleza? Tem uma observação, porque eu faço questão de fazer as coisas conforme manda o figurino. Porque se você vê o negócio em outra situação, em um livro, alguma coisa, você vai ver o negócio assim. Mas se você quiser usar um método mais rápido, sem necessitar fazer essa transformação aqui toda, aí o que é que você faz? Isso é um método mais rápido. Você faz o seguinte. Você não vai ter que substituir uma fração, porque você já sabe que não é inteiro. Então, se não é inteiro, você pode substituir a fração. Então, você pega essa fração de uma vez só. Você faz ela aqui, ó. Simples assim. Tá? Se ao invés de você fazer esse caminho todo, você substituir só o 30 sobre o 12, por que o 12, professor? Porque é exatamente a relação que a gente tem aqui, né? Ó. 10% ao ano, e eu quero, e aqui está em meses, então eu pego 30 e divido por 12. Aí eu já transformo em anos, tá? Então eu pego essa fração, porque eu recomendo que use a fração, vou repetir, porque aqui você vai dividir, aí vai dar 2,5, beleza? Mas nem sempre vai acontecer isso, tá? Então eu recomendo que você deixe a fração, porque já evita você cair em alguma falha. E aí é só, ao invés de fazer essa coisa aqui, que a gente fez toda, a gente só faria isso aqui, ó. Substituir no lugar desse aqui, a gente substitui 30 sobre 12. E aí fica muito mais fácil de fazer, tá? E aí ela recai exatamente naquela situação mais simples que a gente trabalhou na primeira e segunda aula, se eu não me engano. Tá ok? Mas eu tenho que mostrar o contexto da fórmula e o porquê da fórmula. Beleza? Então aqui é 2 mais 1 dividido por 2, né? 2 mais 1 dividido por 2. Vai dar 6.345. Gente, falem um pouco mais, pouco antes, porque na edição fica tão difícil de cobrir. 29. Isso. Então, esse resultado, inclusive, a gente encontra se a gente, ao invés de substituir esse negócio aqui, a gente substituiu 30 sobre 12, ó, essa é ela. Vou fazer aqui. E aí vamos para a questão 14. Diz assim, com a finalidade de comprar um carro no valor de 7.500, um rapaz aplicou 6.000 reais. Então, ele já sabe quanto ele quer lá no final. Então, isso aí pode ser chamado como montante, valor nominal, né, que é o valor do vencimento. Então, ele sabe que quer 7.500, só que para isso ele aplica 6.000. Então, no caso, esse é o capital inicial dele, ou o valor atual. Eu vou utilizar a fórmula que a gente está usando de montante, que é a fórmula mais tranquila. Então, eu já sei que o montante que o cara quer é 7.500, e eu sei que o capital inicial é de 6.000, que é o que ele vai aplicar. E aí, ele fala na questão seguinte. Ele quer comprar uma taxa de 3% ao mês. Ele faz essa aplicação, na verdade. De 3% ao mês. E aí, como é que a gente faz para descobrir o tempo, né? Quanto tempo levou para obter o valor do carro? Então, quanto tempo 6.000 se torna 7.500 com essa taxa? Então, esse é o prazo que eu quero descobrir. Aí eu vou para aquela fórmula de montante simples, melhor, montante composto.
A fórmula é simples, mas o montante é composto. E aí eu substituo. 7.500 é o meu montante. 6.000 é o meu capital inicial. E aqui eu tenho a taxa, né? 1 mais a taxa. Lembrando de dividir por 100, aí vai ficar 1 mais 0,03, né? Elevado a n, que é o desconhecido. Desculpa. Aí qual é a conta que eu consigo fazer? Ok. Então eu consigo somar isso e consigo pegar esses 6.000 e passar dividindo. Então vai ficar 7.500. Essa soma aqui, ó, vai ficar 1,03 elevado a n. Pronto, aí você pode dividir essa conta aí, fazer essa divisão. 7.500 dividido por 6.000. Ou é 6.000, dá 1,25. E aqui ficou 1,03. Aí o que eu vou fazer para finalizar? Quando toda vez, sempre, tá? Se você precisar descobrir o n, aí você tem que usar logaritmo. Aí você bota log aqui de um lado e log no outro. Aí esse n que estava na potência, você coloca aqui do lado. Tá? E aí pronto. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esse log e passar dividindo esse outro. Aí vai ficar log de 1,25 dividido por log de 1,03. Esse é o n. Aí a calculadora ela facilita bastante. 7,54,9 meses. Mas concorda que a ciência feia? Não tá legal aí, né? Não tá legal, porque esse 549 significa o quê? Aí você faz assim para resolver essa situação. Você tira o 7, ou seja, menos 7, e 549. Aí pega esse valor e multiplica. Quantos dias tem um mês? Não são 30 dias? Então você pega esses 30 e multiplica aqui. Vezes 30. Um total de 7 meses. Então, por que eu fiz essa continha? Deixa eu só explicar. Porque aqui eu tenho uma parte inteira, que é 7 meses. E aqui é uma parte fracionada, ou seja, é uma parte que não é inteira. Então, eu tirei a parte inteira, que são 7 meses. E essa parte aqui eu peguei 0,549, né? Só que tem mais tarde assim. E multipliquei por 30. Quando eu multiplico por 30, eu encontro a quantidade de dias. Tá certo? Então, não dá para transformar essa situação, esses meses, em anos inteiros. Por quê? Um ano ele tem no mínimo 12 meses. Então, aqui como eu tenho 7 meses, não tem como eu transformar em uma quantidade de anos inteira. A não ser que a taxa também já fosse anual. Aí, se a taxa aqui fosse anual, eu já encontraria o resultado em anos. Beleza? Então, gente, o conteúdo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, tá? Refaçam as atividades e qualquer coisa a gente está à disposição, ou no grupo do WhatsApp, ou aqui nos comentários desse vídeo. Ok? Grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu.